Olá, meu nome é Edmilson Rodrigues e o assunto que iremos tratar hoje é sair da Maranata. E aí, o que devo fazer? Continue servindo ao Senhor. Não importa onde você esteja, importa que você seja fiel ao Senhor. As pessoas costumam dizer, usar esse argumento: igreja não salva ninguém, nunca salvou. Denominação, placa de igreja, isso não quer dizer nada. Mas a sua fidelidade com o Senhor, aonde você estiver, é que vai fazer a diferença. Se você, na obra, recebeu um chamado, cumpriu esse chamado durante anos e anos, e chegou o momento, resolveu sair, eu pergunto: você aprendeu que tudo tem que ter uma direção de Deus? Você aprendeu na obra que todas as decisões você precisa consultar o Senhor, lá no seu quarto, no pé da cama? Abre um texto e pergunta: Senhor, é isto que devo fazer? Porque se a vida inteira você foi fiel nas orientações, nas revelações e tudo que fez, você consultou o Senhor, eu pergunto: você que saiu, você consultou o Senhor? O Senhor disse que é o momento? Que era isto para você fazer? Trocar de igreja é trocar de problema. Aquilo que você não concorda dentro da igreja Maranata, com certeza a outra tem. Mas aquilo que você entendeu, acha que a outra tem, a Maranata tem outras coisas que a de lá não tem. Porque não existe igreja perfeita. Se você está procurando uma igreja perfeita, essa igreja está lá no céu, na eternidade. Se você está procurando uma igreja que possa preencher todos os seus requisitos, meu irmão, você está no lugar errado. Pode ter certeza. Você vai bater cabeça aqui, vai bater cabeça lá, você vai procurar encher o vazio do teu coração em cima das suas razões, dos seus argumentos, porque existem pessoas que obedecem a Deus até quando não contraria. Existem pessoas que obedecem ao pastor, obedecem ao presbitério até quando não contraria. Começou a contrariá-lo, eu não obedeço mais. Então esta igreja que você está procurando é uma igreja perfeita, ela está no céu. Então, como não existe igreja perfeita, denominação perfeita, não é saindo que você vai resolver. Porque aquilo que você condenou lá na Maranata, a outra vai fazer diferente, vai encher o seu vazio. Mas, em compensação, a outra não vai ter o que a Maranata tem. Podem falar o que quiser, mas a Igreja Maranata tem uma coisa que nós qualificamos como extraordinária. Nós temos ordem, ordem no culto. Não é o fato só do pastor não viver de salário. Não é o fato apenas de o culto começar certinho, 7h30 e terminar às 8, passando 5, 10 minutinhos e você já está em casa, não. É que se você não consegue estar numa denominação onde você possa conseguir andar no trilho, você pode ter certeza, não é indo para uma igreja onde o culto é só uma vez por semana e no final de semana que acontece, pode ter certeza, não vai resolver o seu problema. Se você quer viver uma obra de verdade, ela tem que existir dentro do seu interior, do teu coração. Porque existem dois tipos de chamados de Deus na vida do homem: o chamado externo e o chamado interno. O chamado externo é aquele que a Bíblia diz: muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Mas o chamado interno não. O chamado interno é aquele que, quando Deus te chama, o seu coração se quebranta. O seu interior se modifica. É por isso que quando você lê uma mensagem, você ouve uma experiência do irmão, alguém te dá um folheto, você lê a Bíblia, canta um louvor, o seu coração se quebranta, porque você recebeu um chamado interno. E quem recebe um chamado interno na obra, pode ter certeza, Deus é contigo. Mas não viva de aparência. Não obedeça o seu presbitério, o seu pastor, até quando não te contraria. Seja fiel.
Não faça como as religiões, que qualquer coisinha que o pastor conotaria já fazem um abaixo-assinado e já querem tirar o pastor da igreja. Aí eu pergunto, não foi Deus que levantou ele? Então Deus tira. Quando Davi assumiu o reinado, quando Deus ungiu, Samuel vai lá e unge Davi como rei, porque ele é dele que eu me agrado, achei ele segundo o meu coração e dele é o meu escolhido. Eu pergunto, Davi bateu de frente com Saul? Não. Depois de 7 anos, diz a palavra, e ia Davi por onde quer que Saul o enviava. Ou sendo, Davi poderia entrar na razão e dizer assim, peraí, Deus já me ungiu, Deus já derramou o óleo sobre a minha cabeça, falou que eu sou rei, que Saul agora não é nada mais, que entendeu? Que o coração dele, eu sou o segundo coração dele, entendeu? E que ele rejeitou Saul, eu vou ficar obedecendo a Saul, eu nada, eu vou lá. Não. Nem quando ele teve a oportunidade de cortar a cabeça de Saul, ele disse: Deus tirou, Deus colocou, Deus tira. Cai de mim tocar no ungido do Senhor. Seja assim também na tua igreja. Respeite o seu pastor. Saiba que se Deus o levantou, é Deus que vai tirá-lo. Quanto mais pastores você conhecer na obra de Deus nesta terra, mais moldado você será. Você vai ter características de muito. Então, se entrou na tua igreja um pastor com um comportamento diferente do outro, saiba que pastores são assim mesmo. Existem pastores que são doutrinadores, evangelistas. Existem pastores, entendeu? Que são pastores de madrugada, de monte, de oração, de fazer visita. Existem aqueles que gostam de doutrinar a igreja, existem aqueles que gostam de evangelizar, de encher a igreja. Então, quanto mais pastores passarem pela sua igreja, mais você vai aprender. Amanhã, quando você for levantado a pastor e assumir uma igreja, você vai ter a característica de cada um. Você vai ser um pouquinho evangelista, um pouquinho doutrinador, um pouquinho apacentador. Você vai ter a característica de um verdadeiro pastor desta obra. Seja submisso ao seu pastor. Ore por ele. E se alguma coisa você percebe nele que não condiz com a verdade, com a palavra, ore por ele, para que Deus dê sabedoria a ele, para que Deus dê discernimento a ele. Mas não é saindo da igreja, não é batendo de frente com o sistema, com o presbitério, que você vai preencher o vazio da tua alma. Vem ser fiel até a morte. Para você que está saindo, tome cuidado com as suas atitudes. Saiba que para onde você vai preencher uma parte do vazio, mas você vai perceber lá que algumas coisas você não concorda, e cá, onde você saiu, você já concordava, porque não existe igreja perfeita, perfeita só na eternidade. Igreja é o quê? É um lugar onde se reúne pessoas, ser humano, homens que são falhos, que são fracos, que o coração é de carne, que tem sentimentos, que sente inveja, cobiça. Você tem que saber lidar isso. Jesus em nenhum momento te enganou. Deus não é aquele que te chamou para a obra, entendeu? E te deu uma experiência, entendeu? E abriu uma porta para você, para que você continue na presença dele, para que você não saia da presença dele. Deus não negocia com a sua criatura. Quando ele te abençoa, ele faz porque ele te ama. E se Deus te chamou para esta obra, honre-a, permaneça. Mas se Deus disser, saia, o seu tempo acabou, faça. Porque aonde você estiver, Deus será contigo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas eu pergunto, se você sair e procurar uma outra denominação, pode ter certeza, Deus vai estar lá, naquele lugar também. Não quer dizer que só na obra é que Deus está presente. Não quer dizer que o Espírito Santo só opera na obra Maranata. Não. O Espírito Santo, ele opera em qualquer igreja, em qualquer lugar que Deus esteja presente. Mas saiba de uma coisa, faça tudo por revelação, por orientação. Não se precipite, porque pode ter certeza, a desobediência é o maior pecado que um homem possa ter. Que Deus abençoe, é um conselho, paz do Senhor.